Eu não tenho como dar sequência hoje às ministrações que tenho feito sobre a história de Davi e Golias. Retomarei em breve as nossas mensagens. Hoje eu precisarei compartilhar algo diferente do que a série de mensagens que nós estávamos fazendo. Essa semana, nós, no final de semana passado, tivemos uma viagem com o ministério, como o pessoal do Pregadores do Asfalto, e fomos a um congresso lá em São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo. Em algum momento, quem comeu um churrasco contribuiu com os nossos pedágios, e assim nós reunimos um grupo e fomos com motocicletas e carros. E quando voltávamos desse congresso, estávamos chegando em Uberlândia no domingo passado, nós recebemos a notícia do falecimento do apóstolo Rina, o líder e fundador da Igreja Bola de Neve, no ano de 1999. Com 52 anos, ele estava voltando desse mesmo congresso de motocicleta e ele sofreu um acidente de moto e ali nas proximidades de Campinas ele veio a óbito. A gente não sabe exatamente todas as condições do acidente, mas a gente imediatamente liberou a motocicleta para o pessoal voltar para Brasília e retornamos a São Paulo, de Uberlândia, e ali permanecemos uma parte dessa semana, participando do velório, do sepultamento e também daquele momento em família da fé e em família como familiares, dele e a amizade que a gente tinha. Nós que estivemos em São João da Boa Vista fomos muito agraciados, porque sem a gente saber, o apóstolo Rina estava lá, porque a gente não sabia. Ele está no momento estava afastado das suas atribuições e a gente não imaginava que ele estaria ali. Eu mesmo não vi a sua motocicleta quando a gente chegou e de repente eu entrei ali na sala onde alguns pastores estavam e dei de cara com ele, com o Rininha, o seu filho de 19 anos. Ele feliz da vida, fiz um telefonema por chamada de vídeo com a pastora. Ele ainda disse assim: Jair, compra uma moto para o Davi, vamos viajar, eu, o Rininha, você e o Davi, E feliz, participamos do culto no sábado à noite. E em um momento, temos até um vídeo que não sei se você chegou a ver, mas as motocicletas elas estavam na frente do altar e também nas laterais. E numa das músicas, o pessoal de moto ficou enchendo os motores assim, acelerando as motos. E tem ele aqui curtindo, a moto dele estava mais ou menos assim, e a do Rininha do lado. E eles felizes abraçaram, um abraçou o outro ali em cima da moto. E aí a gente teve esse tempo, foi muito gostoso. Demos uma volta na cidade, uma volta onde a gente foi orando e andando de moto, com bastante moto mesmo, durante o final praticamente do congresso, e demos uma volta pela cidade toda. E terminou a volta, ainda tivemos um tempo juntos, ele se alimentando e a gente conversando um monte de coisas. Ele queria até que eu voltasse de moto com ele para São Paulo, para participar do culto do domingo à noite passado, que seria o aniversário de 50 anos da pastora Priscila, a sua irmã. Eles que perderam a mãe há 7 meses atrás. E eu falei, não dá, Pê, porque se eu for com você para São Paulo, depois eu vou ter que voltar sozinho de moto para Brasília, é muito chão para voltar sozinho, eu vou voltar com a galera. E acabei voltando com a galera. E a gente saiu de lá por volta de umas 11h30 da manhã, e ele saiu mais ou menos no mesmo horário. Ele para São Paulo e nós para Brasília. E aí então, certamente eles pararam para almoçar e houve um acidente, que não sabemos se foi o acidente mesmo, ou se teve algum mal súbito naquele momento, enfim. E a vida do AP foi recolhida pelo papai, não é? Eu queria, aproveitando esse tema, falar um pouquinho sobre legado na ministração de hoje. Eu queria que a gente colocasse
pelo menos a foto dele aqui, pelo menos a data de nascimento e a data do falecimento, enquanto eu quero compartilhar umas palavras com você. Eu pretendo não me alongar, mas eu também não quero me furtar de entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite. O que é legado? O que é herança? Herança, a gente pode juntar, são bens materiais, são ações, uma empresa, um CNPJ, patrimônio, carros, recurso em espécie. Mas legado é muito mais do que uma herança. Eu fiz algumas anotações, peço licença para ler. Legado é um conjunto de princípios que vão nortear o comportamento de quem recebe pelo resto da vida. Legado não é algo tangível, é algo intangível, que não se acumula e não se mensura como dinheiro, nem em quantidade de bens ou qualquer outro bem material. Diante da morte tão prematura, aos 52 anos, o que a gente carrega ou vamos carregar? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu estudei no mesmo colégio com o apóstolo Rina, que a pastora Priscila, o AP é 7.2, eu e a Priscila somos 7.4, a Dani é 7.6 junto com a minha irmã, e o meu irmão é 7.8. Então a gente descasou um pouquinho, mas todos nós estudamos a vida inteira no mesmo colégio, porque a mãe do AP trabalhava no colégio, a minha mãe também, e a gente então era daqueles que não ia embora do colégio nunca, sabe? Que você estuda de manhã, fica a tarde toda jogando bola, faz lição deitado no corredor, no pátio. Era essa a nossa realidade. Então a gente sempre teve uma amizade, apesar de ele ser um pouco mais velho. Como ele gosta de práticas esportivas, gostava, eu também gosto. A gente então se envolveu muito nessa vida com práticas esportivas. E a gente teve então bastante envolvimento. Quando ele começou com o Bola de Neve em São Paulo, eu era da Batista, mas como eu e meu irmão éramos diferentes, porque a gente gostava de surfar, mesmo sendo membro de uma igreja tradicional. Então a gente se cruzava muito na praia. Teve uma vez até que eu dei uma rabiada num cara lá em Tamambuca, em Ubatuba. Os caras vieram para me pegar. Eu sou baixinho, né? Então, para bater, os caras crescem mesmo. E aí, cara, tinha uma galera do Bola de Neve lá. Eu nem era do Bola, mas conhecia. Eles já chegaram, fizeram a presença. Os caras tudo tatuado, né? Aqueles caras do início era tudo uns malucão, né? Hoje a gente está mais comportadinho, mas no começo era tudo maluco. E aí me aliviou de eu tomar uma pancadaria, porque eu entrei na onda de um local lá de Ubatuba. E a gente foi se encontrando e passado alguns anos, a igreja já tinha começado. Quando nós entendemos que era o nosso lugar, fomos para lá, Deus nos direcionou e fizemos um caminho desde 2003 no Ministério Bola de Neve. E aí então o nosso vínculo ficou maior, a gente passou a ter um vínculo além da amizade, de paternidade. E algo que durante o velório, a gente passou a madrugada inteirinha lá na igreja, depois o dia inteirinho do sepultamento, eu fiquei lembrando de muitas coisas e fiz algumas reflexões, porque em ambientes de luto, a Bíblia diz que são melhores do que ambientes de festas, porque são ambientes que a gente faz reflexões, que a gente tem que olhar para a gente mesmo. E daí, eu fiquei lembrando de algumas cenas, mas eu fiquei olhando para ele ali no caixão, lembrando de quantas situações nós vivemos, e ele foi um pai para nós. Só que nós não nascemos no Evangelho, no Bola de Neve. Então, ele não foi um pai, nem a pastora Denise, uma mãe, daqueles que leva a gente à conversão. Como alguns aqui tiveram essa experiência de conversão aqui nessa casa. Nós não fomos. Eu nasci na Igreja Batista, fiquei quase 30 anos da minha vida na Igreja Batista. A pastora se batizou lá também, foi lá que ela teve um encontro com Deus, entre a Batista e a Igreja Evangélica de Pinheiros, em São Paulo. Então, que paternidade ele exerceu sobre mim? Não foi a paternidade do leitinho no peito, dos primeiros ensinos, das exortações iniciais da caminhada da fé, mas foi uma paternidade de envio, uma paternidade de
despertar em nós algo que a gente nem sabia que tínhamos, na questão de chamado, na questão da fé, no despertamento da fé. Eu peguei uma frase de Jonathan Edwards, e depois que eu ler essa frase, eu quero fazer uma oração, para a gente então poder entrar na palavra propriamente dita. A frase de Jonathan Edwards, eu queria que projetasse, é: Deus fez todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem ou mulher, nenhum ser humano vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Qual será o seu? Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, nós desejamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo a partir dessa realidade que vivenciamos nessa semana. Queremos nessa noite nos esvaziarmos para que o Seu Espírito encontre espaço em nós, para sermos apenas um canal da Tua manifestação aqui nos nossos corações. Faz a Tua obra hoje aqui, da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, para a glória do nome de Jesus. Por isso eu me humilho diante da igreja, me esvazio e te peço que o Senhor quebrante os nossos corações para essa noite, fazendo a gente conseguir reter aquilo que o Senhor quer despertar em nós hoje aqui. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Amém? Legado está muito presente na Bíblia. Eu quero ler 2 ou 3 textos no máximo. O primeiro deles está em Malaquias 1:4. Malaquias 1:4. Malaquias, o último profeta bíblico, ali do Antigo Testamento. Profeta bíblico foi estranho. Profeta do Antigo Testamento. Diz assim: embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Pode seguir. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quem é Edom na palavra? Edom é Esaú. Os edomitas são um povo que vem oriundo de Edom, Esaú. E quem é Esaú? O irmão gêmeo de Jacó. E quem são eles? Vou contar para você. Deus separa Abraão e diz: vai para uma terra, a terra da promessa, uma terra que eu vou te dar, e eu vou fazer de você pai de nações, você vai multiplicar. E aí então nasce Isaac, aquele da história que quase morreu, agora na hora do dízimo. E de Isaac nasce Esaú e Jacó. Curiosamente, Esaú, Edom, é o mais velho. Portanto, o detentor não apenas de uma herança financeira, de posses maior do que o seu irmão, mas principalmente o detentor do legado de Isaac. Biblicamente, o filho mais velho, o primogênito, era o que detinha a bênção do pai. Era o que iria carregar não apenas o ofício, mas principalmente o legado, o chamado, a bênção. E a gente então vê no último profeta do Antigo Testamento, Deus dizer assim: eu não quero parte com essa galera. Mesmo que eles reconstruam-se de onde eles estão quebrados, eu não estarei com eles. Eu não tenho parte nessa bênção. E aí então eu quero ler Hebreus 12, 16 e 17, porque você vai entender um pouco melhor isso. Hebreus 12, 16 e 17. Está no meio, né? Tá bom. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Vamos trocar herança por legado aqui? Porque a questão aqui não é que ele trocou a herança financeira de posses, mas trocou o que o pai ia herdar. Ele ia herdar do pai, melhor dizendo. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção.
Na história bíblica, que está lá em Gênesis, a gente vai ler que ele estava com muita fome. E Jacó, o seu irmão gêmeo mais novo, mais novo, ele faz um prato de lentilhas. E por causa daquele prato, Esaú abre mão daquilo que seria o legado sobre a vida dele. Legado então é algo bíblico, é algo poderoso. Afinal, o que Jacó herdou, senão aquilo que Deus prometeu a Abraão primeiro, e que por consequência foi herdado para Isaac, e que por consequência foi herdado para Jacó? Legado, a bênção, a promessa geracional, ela vai para o filho equivocado, entre aspas, porque o que iria receber não foi o que recebeu. Legado é algo importante. Gálatas 3, 13 e 14 fala um pouco sobre esse desprezo. Olha o que diz aqui, Gálatas 3, 13 e 14. 3, 13 e 14. Gálatas 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão também chegasse em nós, os gentios. Olha como existe legado. A cruz, ela faz com que o legado e a promessa de Deus em Abraão recaia sobre nós. A cruz, pela maldição que Jesus sofreu ao se entregar na cruz por nós, a gente passa a ser merecedor de algo que a gente não era merecedor. Está escrito aqui, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. A gente só vive a realidade de sermos habitação do Espírito Santo de Deus por causa que Jesus foi um instrumento para fazer esse legado de Abraão recair sobre mim e sobre você. Amém? Então legado é algo muito poderoso, é algo muito importante. Efésios 4, de 11 a 14, vai falar então o que Jesus fez com esse legado. Porque ele potencializa, ele multiplica, ele diversifica. Olha o que fala Paulo aos Efésios. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Olha o que Jesus faz. Ele pega e destrincha em ofícios distintos para que haja crescimento do corpo. Quem é esse corpo? A igreja. A noiva, o corpo de Cristo é a igreja. O legado de Abraão, agora potencializado em Cristo, recai sobre quem? A igreja. A igreja é a detentora de todo o legado e toda a promessa bíblica sobre diversos homens e mulheres. Agora estão todas concentradas em quem? Em mim e em você. Eu fiquei pensando, perguntei até para a pastora: que legado você carrega do Rina? Tipo, que marca é tão nítida nele que você quer absorver? Eu fiquei pensando nisso. Eu vou te contar uma história, enquanto a gente prepara o primeiro videozinho, tá bom? Do Herdeiros de um Legado. Eu estava lá no congresso e a gente foi coletado, né? Oficialmente, que a gente fez o coletamento aqui, mas oficialmente lá. E aí então estávamos com um pequeno grupo nosso em cima, eu estava lá em cima. O pastor Figueiredo, da igreja local, e o fundador do Pregadores do Asfalto, que é o motoclube, ele fez uma homenagem ao apóstolo Rina. E ele, porque sabia que a partir de então,
o nosso motoclube ele não vai ser mais apenas da igreja Bola de Neve, mas ele se torna interdenominacional, um motoclube cristão interdenominacional. Então ele estava querendo, acho que honrar o apóstolo Rina. E aí então ele dá uma camiseta para ele, para o Rina e para o Rininha. Eles sobem um broche também de colocar aqui no colete. E aí a gente aplaude. Depois que eu desci, eu sentei exatamente do lado dele, aqui ó, primeiro banco, ele no segundo. E aí subiu a nova diretoria do Pregadores do Asfalto. E aí eu falei assim, tinha um pastor em cima na diretoria, que é um dos pastores que saiu nesse movimento, que alguns pastores acabaram saindo da igreja e montando suas próprias denominações. E aí eu olhando para esse pastor, falei assim, e aí AP, como que está a tua relação? Daí ele falou, e eu falei o nome desse pastor, que eu não vou falar aqui agora. E ele falou, confuso, tal. Ele falou algumas palavras, estava o som meio alto, eu não ouvi direito. Daí ele falou, mas cadê esse pastor? Eu falei, está ali, ó. Ele não tinha visto que o pastor estava lá, o ex-pastor da denominação. E daí eu apontei, na hora que eu apontei, ele olhou para esse pastor estava olhando para ele. E falou assim, ó. E aí ele falou assim. E passou-se 5 minutos, aquele pastor desceu e foi na direção dele, eles se abraçaram. E eu ouvi de canto aqui algumas palavras. E o pastor disse assim, poxa, nem te procurei depois da confusão, porque eu pensei que você não ia me atender, que você estava bravo comigo. E a resposta do AP foi assim, que isso, cara? Nós somos irmãos. Eu mesmo estava mais bravo com esse cara do que o próprio AP. E uma das características então que eu falei para a pastora, que eu gostaria de herdar, é esse amor, tanto pelos liderados, quanto por aquelas ovelhas mais difíceis de lidar, que ele tinha. Antes de o caixão fechar, o pastor Santos, ele deu um testemunho e ele disse que há algum tempo atrás, há pouco tempo, o AP pegou na cabeça do Santos assim, com as 2 mãos, ele narrando, e disse assim, cara, como que foi a palavra? Foca no que é bom das pessoas. Não olha a parte ruim que as pessoas têm. Olha para a parte boa que elas têm. E eu falei sobre isso, de carregar esse legado. Senhor, eu queria muito esse legado. Eu queria essa porção. A pastora falou de uma das coisas que mais chama atenção no AP é a fé, como ele fazia as coisas. Porque você perguntava para ele há alguns anos atrás, e aí AP, vai plantar a igreja? Ele falou, não sei, eu nem sei quantas igrejas estão. Isso já saiu do meu controle há muito tempo, eu nem sei. Aí você, às vezes chegava nele e falava assim, aquele lá é o pastor de tal cidade. Ele nem sabia que tinha bola nessa cidade. Por quê? Porque pela fé as coisas foram multiplicando muito além daquilo que era uma capacidade humana. E eu falei, e a pastora falou também, eu queria herdar a fé, porque uma parte do seu legado nítida era a sua história de fé. E eu comecei a pensar sobre legado. E eu me lembrei de uma peça que a pastora Priscila fez e que ela está inteira no YouTube. E essa peça chama Herdeiros de um Legado. E eu vou dar um spoiler para você, infelizmente, porque ela já está há muitos anos lá. Se você não assistiu até agora, o problema é seu. Eu vou passar o final dessa peça. Eu vou passar. São 4 minutinhos que eu quero que você assista. Coloque o som bem alto, por favor. Eu apanhei muito. Os russos não são nada superficiais quando o assunto é religião. Quando eles fazem alguma coisa, eles colocam a sua alma por completo. Mas sabem, eu ainda sinto que temos mais uma missão. Segure, por favor. Vamos construir o nosso legado. Muito obrigado. Dá um brequezinho, por favor. Dá um brequezinho. Dá um pausa. Só para te explicar rapidamente. Essa peça se deu com aqueles 2 homens de terno
que são os fundadores da Assembleia de Deus, enquanto missionários aqui no Pará. É o Daniel Berg e o Gunnar Wingren. Ali, Martinho Lutero, o reformador. Esse Christian, ele faz cenas no começo da peça de alguém sendo martirizado na Rússia, sendo preso, maltratado. E há um outro personagem à direita que está com um chapéu, que é ali da região da Arábia, alguma coisa assim, que é alguém que se converteu em meio ao islamismo, alguma coisa assim, tá bom? Richard, aqui está minha faca. Aqui está o meu legado. Muito obrigado. Isso vai me ajudar a enfrentar os mares que virão pela frente. Richard, aqui está o meu legado. Muito obrigado, Sunda. Assim eu nunca escorregarei e jamais sairei do lugar onde Deus me colocou. Richard, aqui está a nossa legado, a palavra de Deus. Muito obrigado, Daniel. Vou deixar aberta aqui em cima, para que me conduza no meu legado. Deus, ficou linda. É isso mesmo que o Senhor quer? Sim, filho. Ide, pregai o Evangelho, frutifique e traga para mim todos aqueles que se perderam. Eis-me aqui. Em 1914, Maria Gutnick entrou na igreja subterrânea da antiga Bessarábia, na Romênia. Seu marido, Gerafei Gutnick, graças a ela, foi liberto do vício do alcoolismo. Em 1930, o casal veio para o Brasil com os 3 filhos, João, André e Kélia. Em terras brasileiras, se tornaram membros da Igreja Batista da Rússia da Varpa, em Tupã. Kélia se casou com Pedro Kolomietz, um exímio professor das Escrituras Sagradas, e tiveram 4 filhos, entre eles Lídia Kolomietz, que se casou com Reinaldo de Seixas Pereira. Essa união gerou 3 filhos. O atual apóstolo Reinaldo de Seixas Pereira, a pastora Priscila Seixas e a pastora Daniela Seixas. Desde então, a família não para de crescer, da Rússia para as nações. Eles entenderam que a salvação precisa ser partilhada. O preço foi pago e hoje nós nos tornamos herdeiros de um legado. A frase que eu li de Jonathan Edwards, a frase que tem uma pergunta no final, a pergunta que fala, qual é o seu? Eu preciso contar rapidamente quem foi Jonathan Edwards. Ele nasceu em 1703, era o único filho homem de 10 filhas, mais 10 irmãs. Pai pastor, enfim, avô pastor. Ele estudou desde cedo, foi um bom estudante, falava vários idiomas. E eles tiveram 11 filhos. Ele tinha características e hábitos de estudo da palavra tremendos. Se você puder, estuda um pouquinho a vida de Jonathan Edwards. Porém, o que eu quero falar sobre ele? O estudante Benjamin B. Warfield, de Princeton, encontrou, depois de muitas pesquisas, atualmente 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. E dentre esses 1.394 descendentes conhecidos, haviam presidentes de universidades, senadores da República dos Estados Unidos, juízes, advogados, médicos, professores,
oficiais do exército e da marinha, vários pregadores e missionários, escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, inúmeros funcionários públicos, alguns governadores de estado e diplomatas. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram nenhum centavo aos Estados Unidos. O exemplo de Jonathan Edwards nos mostra a importância de deixarmos o legado nos nossos filhos. Eu fiquei pensando sobre isso. E dado que nós, igreja, carregamos o legado de Jesus, que carregou e trouxe para nós todas as promessas de Deus para Abraão, eu fiquei pensando, qual é o maior legado de Jesus? Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Ao invés de escolher as multidões, ele escolheu o privado com 12 homens. A maioria pescadores, um apenas casado, quase todos muito jovens, e ele escolheu. Quando então ele estava para partir, ele disse: já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E ele disse: eu vou partir, mas eu vou pedir para o Pai enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, que vai habitar em vós. O maior legado de Jesus é o Espírito Santo habitando dentro de nós. É eu e você carregando uma parte do próprio Deus dentro de nós. Você pensou nisso? E aí então, para a gente não se alongar muito mais, eu fiquei lembrando, e o primeiro mártir, lembrando da história da igreja, e me deparei com o primeiro mártir do Evangelho, Estevão. Homem cheio do Espírito, homem justo, íntegro, reconhecido o seu testemunho junto à igreja da época, tanto que o indicou para ser um dos 7 primeiros diáconos. Estevão foi o primeiro relato de perseguição e o primeiro relato de apedrejamento em função da pregação do Evangelho. E lá em Atos capítulo 7, capítulo 8, a gente vai ver o final dessa história. E quando ele está sendo apedrejado, e ele liberando palavras de confronto: vocês estão me apedrejando, vocês mataram o Cristo, o Pai enviou profetas durante séculos e vocês não deram ouvidos, vocês são obstinados de ouvidos e obstinados de coração. E enquanto ele continua pregando, os céus se abrem, diz a palavra. Ele tem uma visão do céu. O seu rosto se torna semelhante a de um anjo. A sua face reflete aquele que não vê mais a terra, mas vê o céu. E o texto diz: e Jesus estava de pé assistindo essa história. Existem muitas considerações que eu poderia fazer, mas hoje, em função de tudo que já comentei, eu penso que acho que Jesus estava observando se aquele homem estava de fato carregando o legado de Cristo. E no caso, o legado de Cristo mais latente para todos tinha sido o quê? A morte. A morte. Eu fico pensando, é imaginação minha, não é a Bíblia que fala, mas Jesus de pé, olhando a cena de Estevão sendo apedrejado, não negando o Evangelho e olhando para os céus abertos. E eu fico pensando em Jesus de pé, observando se aquilo que ele tinha deixado dentro de Estevão estava valendo a pena. E diante dessa reflexão, eu comecei a pensar: será que Jesus está ficando de pé a observar eu, você, vivendo as nossas vidas? Eu fiquei pensando, será que no meu dia a dia, na hora do vamos ver, eu estou negando o legado que eu carrego aqui dentro? Ou estou honrando? Eu fiquei pensando sobre isso. Qual a nossa responsabilidade então? Não para com o homem, Rinaldo Luiz Seixas Pereira, mas com aquilo que ele estabeleceu. Porque eu posso te garantir, não estou adorando um ser humano aqui, mas eu posso te garantir, ele foi além do seu tempo. As igrejas, elas não tocavam reggae como que a gente cantou hoje da pastora Denise nos cultos. Era um escândalo tocar uma música como essa.
Pregar então para alguém que tinha saído da prisão, abraçar e levar para casa um moribundo, um morador de rua, era inconcebível para qualquer igreja tradicional. No final do século passado, se você fosse numa igreja tradicional com uma roupa diferente, nem entrar os diáconos permitiam. Se você fosse de boné, de touca ou tivesse uma tatuagem, eles te colocavam para fora, porque você não era digno de entrar no salão de culto, em função da reverência do culto que se mantinha, principalmente nas igrejas tradicionais. Além do muito adiante do seu tempo, começou a pregar de uma forma que era compreensível. Porque a pregação expositiva da Bíblia, como algumas igrejas tradicionais pregam até hoje, ela é um pouco difícil de você entender. Um neófito, um recém-convertido, alguém que não tem práticas dentro da igreja, ela não consegue entender. Sabe quando eu menciono aqui, lá no Êxodo, e aí Abraão, e aí eu vou para um profeta, e você fala, meu Deus, aonde o pastor está? Então você imagina que era difícil receber esse conteúdo. E aí então vem uma nova linguagem, vem um novo movimento, vem um avivamento em função daquilo que ele carregava. E eu quero continuar carregando isso. Porque a pergunta que Jonathan Edwards fez, eu carrego. Qual é o seu legado? Porque assim como ele, nós não sabemos qual é o nosso tempo aqui na terra. A hora que Deus vai falar, vem Jair, está na tua hora. Porque a Bíblia diz que aos santos ele promove quando ele carrega para o céu, quando ele recolhe, quando ele puxa para habitar junto com ele por toda a eternidade. A dor é nossa, mas a pessoa que foi pela fé, ela foi promovida para um lugar onde não há dor, onde não há lamento, onde não há choro. Então, resta para nós honrar aquilo que um dia foi depositado sobre nós, por Jesus e por homens e mulheres que investiram em nós, que gastaram a sua vida em nosso favor. Eu fiquei pensando nisso. E eu lembrei de uma canção que eu quero cantar agora. Pode soltar a hora que você quiser. Vou tentar. Minha voz já não está muito boa mais. Se a gente puder baixar um pouco as luzes. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei, não posso me esquecer. Tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci
ofereci perdão. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Não posso me esquecer, eu tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. De olhos fechados, a pergunta que eu me faço e te faço nessa hora é: quantas flores em vida nós temos dado? Família, pais, irmãos. Quantos de nós talvez estejamos hoje aqui brigados com os nossos parentes, temerosos porque está chegando as festas e a gente vai ter que reencontrar alguns que a gente não quer olhar na cara. Mas o que acontece é que se de repente a vida cessa, sobrará remorso, sobrará desespero, dor. Além da família, pais, cônjuge, irmãos, eu fiquei pensando, e como igreja, quais as flores em vida que nós temos dado aos irmãos? Qual a dedicação? As canções que cantamos agora recentemente, quanto estamos gastando a nossa vida de fato na causa? Porque a pergunta, ela não quer calar. Qual será o seu legado? Será um carro? Uma casa? Será um apartamento financiado que porque você morreu ficou quitado por causa do seguro prestamista? Qual será? Eu fiquei pensando nisso, olhando para os meus filhos, Davi e Giovana. Fiquei pensando nisso, porque podia ter sido eu. O que ficaria? São 2 anos aqui em Brasília. Alguns relacionamentos mais profundos, outros ainda rasos. Qual seria o legado? Vamos pensar e não vamos camuflar nada, porque em menos de 100 anos o nosso nome será esquecido, a não ser que a gente seja importante, famoso, que alguma rua ou praça carregue o nosso nome. Mas alguns anos que vão se passar depois da nossa morte,
somente aquilo que for interiorizado no outro é que permanecerá. Por isso que a preocupação de Jesus era: eu vou deixar o Espírito e Ele habitará em vós para sempre. Vocês não estarão sós, eu vou estar junto com você, não mais fisicamente, mas eu vou estar dentro de vocês. Um verdadeiro discipulado, então, não é um conjunto de regras e de obediência de alguém que lidera para um liderado. Não, é o quanto a gente está dentro do outro e o quanto o outro está dentro de nós. Por isso que Flores em Vida, em se falando de igreja, sabe o que é? É frequência, é participação. Flores em Vida, em se falando do corpo de Cristo, que somos nós, os herdeiros do legado de Jesus, é contribuição, é manutenção, é doação, é discipulado, é entrega. Flores em Vida, para alguém que precisa, é você dar cenzão, duzentão, porque está passando fome. É você dar uma carona no final do culto. Flores em Vida é tudo aquilo que talvez a gente esteja dando ou não, mas que um dia vai ser cobrado de nós. E o meu objetivo de ter cantado essa canção e ter compartilhado essa mensagem hoje é para que pelo menos nós aqui desse lugar não fiquemos com remorso de termos podido ter feito algo e não termos feito. Termos podido ter gastado um pouco mais a nossa vida e não termos feito. Temos podido se dedicar um pouco mais, até o último homem, como aquele filme, aquele militar que por causa da sua fé não portava arma alguma, mas até o último homem, que é o nome do filme, ele não deixou o campo de batalha, porque cada homem era importante. Seja sem perna, seja com o braço decepado, até o último homem. Qual que é o legado que você deixaria? Hoje eu olhei no meu celular, eu estava fuçando, e teve uma hora que abriu a câmera. E a câmera abriu, e ela abre normalmente no selfie, não a câmera traseira. E foi nessa hora que eu estava me perguntando que eu olhei para mim mesmo. Talvez você pudesse olhar aí na selfie do seu celular, na câmera da frente, para você olhar o seu rosto, e você pudesse perguntar para você mesmo hoje: qual o legado que você deixaria? Dinheiro, fama, recursos, ou algo dentro de alguém que tornará você inesquecível para essa pessoa e para as demais gerações? Feche os teus olhos. De olhos fechados. Você precisa entregar alguma flor hoje para alguém que está nesse salão? Faça isso. Nesses momentos em que estamos adorando, durante esses próximos minutos finais. Você precisa entregar uma flor em vida para algum parente? Se quiser, faça agora. Chama lá no fundo, faça um telefonema. Manda uma mensagem aí, ó. Você é importante. Não posso seguir em frente sem declarar que você foi fundamental para ser quem eu sou hoje. Eu carrego algo de você. Você pode fazer isso para alguém. Se há alguém aqui no nosso meio que precisa de acerto com alguém que está aqui no nosso meio, não vá embora dessa maneira, por favor. Fique de olhos fechados. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Estou preparando um caminho
endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho. Adore, adore, igreja. Endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos Só a igreja, ele virá. ele virá, soberano em poder, ele
O seu dia está próximo, eu sei. O seu dia está próximo, eu sei. Está nele, vejam, ele traz consigo. Ele virá, ele virá, ele virá. Ele virá, eu sei. Soberano em poder, ele virá. Enquanto isso não acontece, nós gastaremos a nossa vida. Está nele, vejam, ele traz consigo. Ele virá. Recompensa, ele virá. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Começa a fazer uma oração aí. Senhor, eu não quero viver a minha vida e gastar ela à toa. Eu não quero viver a minha vida com as coisas na terra. Diga isso para ele. Eu não quero passar esses meus 70, 80 anos aqui fazendo coisas para mim mesmo. Eu não quero que o meu nome seja esquecido logo que eu for ao caixão e ser sepultado. Eu quero, Pai, eu quero poder fazer algo eterno que fique dentro de alguém, que fique dentro de alguém. Eu preciso ganhar vidas. Eu preciso, Pai, eu preciso usar a minha vida para ser instrumento de transformação na vida de alguém. Eu não posso continuar do jeito que está. Eu não posso continuar em banho-maria. Eu não posso continuar como se o Senhor fosse demorar séculos para voltar. Não! O Senhor está às portas e eu um dia prestarei contas. E eu quero fazer algo que seja relevante, Senhor. Se o Senhor me chamar, o que ficará? O que ficará? Se o Senhor me recolher, se o Senhor me convocar, o que eu estou deixando? O que eu estou deixando no outro? O que? Essa é a nossa pergunta hoje, irmãos. Essa é a pergunta. Cada um tem um propósito. Deus tem um chamado específico para cada um. Por causa do chamado do apóstolo Rina, muitos de nós fomos encontrados por Jesus. E por causa de você, o que vai ser gerado? Lembre-se, o legado de Deus sobre Abraão, sobre a nação de Israel, foi potencializado em Jesus e multiplicado para nós, gentios. Fomos alcançados sem merecermos, porque Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o recebeu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Pelo poder de Jesus, eu e você fomos feitos filhos. E a partir de nós, o que se dará? A partir de nós, o que se dará? O que se dará? O quanto de Jesus carregamos, o quanto de Jesus estamos compartilhando. Pense nisso. Qual o legado? Quantos herdeiros? Quantos herdeiros? O que carregarão de você? Vamos cantar essa canção desde o começo. A gente vai finalizar assim. É diferente. A gente vai passar um vídeo institucional de 2 minutos e pouquinho, e vamos assisti-lo em silêncio, e viramos essa página em honra, em memória. Vamos cantar. Não, vamos cantar a canção por uma última vez, essa mesma, e a gente assiste o vídeo na sequência, tá bom? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar Glória ao Senhor, a igreja. sua sandália.
está, e eu caminho com a certeza. Tem essa certeza. Que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Então Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a Eu gostaria de minha perguntar, vida, enquanto a igreja adora, se há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que sentiu um baque aí hoje. Dono dos meus dias. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso de algo novo. Eu quero Jesus hoje. Se você quer fazer essa declaração de fé, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, se houver alguém hoje. Eu quero orar por você. Se houver alguém, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você. Alguém? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Alguém que deseja dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador? Por amor e com alegria. Quero orar por você. Dono dos Ele virá. meus dias, e Ele virá. Alguém? Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo Ele virá. a sua recompensa. Ele virá, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo Mais uma vez, a sua Ele virá, recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Faz uma oração aí agora. Senhor, eu vou deixar um legado. Eu não vou caminhar a minha vida sozinho ou sem olhar para o lado. Eu não vou viver a minha vida voltado para mim mesmo. Eu vou deixar o legado na vida de alguém. Amém? Esse irmão quer fazer essa oração? Está fazendo com ele? Já fez? Vamos fazer junto? Então você repete comigo. Amém? Senhor Deus, nessa noite eu olhei para dentro de mim. Que pequenez. Viver uma vida para mim mesmo. Eu não quero mais seguir assim. Eu quero hoje, publicamente, entregar a minha vida para Jesus. Convidá-lo para ser o meu salvador pessoal. Reconheço o seu perdão de pecados na cruz. Eu não tenho condições de pagar os meus próprios pecados, mas Ele pagou por mim. Mas mais do que Salvador, eu hoje faço um voto: Jesus vem ser o meu Senhor,
o meu dono, aquele que me guia, aquele que me direciona e faz da minha vida um instrumento na vida de muitas pessoas. Que pessoas que precisam daquilo que eu carrego já possam ficar esperando, porque eu vou chegar contigo para fazer diferença nos ambientes que o Senhor tem me implantado. Eu não quero viver mais a minha vida à toa, eu não quero. Por isso eu entrego minha vida ao Senhor nessa noite, orando em nome de Jesus, amém. Deus, que o teu Espírito Santo marque a vida. Como é o teu nome, irmão? Theo. Marca a vida do Theo nessa noite. Talvez a vida de mais pessoas que fizeram essa oração, mas não vieram à frente. Ou talvez alguns que estão em casa. Ou talvez alguns que vão escutar essa mensagem daqui a algum tempo. Que o teu Espírito Santo cele essa decisão, para que haja valor eterno naquilo que está sendo feito hoje. Nós não estamos aqui para preencher o nosso emocional. Nós estamos aqui para sermos abastecidos no nosso espiritual. Por isso faz essa obra que só o Senhor pode fazer na vida do Theo e na vida de cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. De pé, aonde você está. Vamos assistir esse vídeo e nós finalizamos dessa maneira o culto de hoje. Algumas vidas são como ondas no oceano. Começam pequenas, mas se tornam gigantes, capazes de tocar a imensidão. Assim foi a vida do Rina, um homem que viveu para transformar o mundo ao seu redor. Eu sou pastor da igreja, a Bola de Neve Church, e a minha vida tem sido voltada para esse trabalho. Desde cedo, Rina carregava algo especial. Uma fé inabalável e uma visão que ia além. As três feras deram uma trombada com Jesus. Os três estão falando de um mesmo cara. Estão falando de Jesus. Ele ouviu o chamado de Deus para alcançar aqueles que estavam longe, com uma mensagem viva e acessível. Isso começou me mostrando toda para quem está do seu lado. Em 1999, fundou a Igreja Bola de Neve, quebrando barreiras e mostrando que o Evangelho é para todos. Com uma prancha de surf como púlpito, Rina levou a palavra de Deus de forma inovadora, alcançando jovens, famílias e um alcance global, tocando vidas em diferentes partes do mundo. Rina tinha uma fé inabalável, capaz de enxergar os planos de Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Mas Deus é bom, porque quando Deus está presente, Ele mesmo cria a ponte entre as gerações. Ele mesmo constrói essa conexão. Então, nossa intenção é nos mantermos na presença de Deus e ajudando essa nova geração a entrar nessa presença, a continuar nessa presença. E se a gente conseguir ativar essa chave neles, tenho certeza que eles vão voar e vão escrever uma história muito mais bonita do que essa que nós temos escrito. Hoje, honramos sua memória, sua missão e seu legado. Rina não foi apenas um líder, foi um exemplo de coragem, amor e dedicação. Sua obra continua em cada coração, tocado por sua visão. Obrigado, apóstolo Rina, por nos ensinar a surfar nas ondas da fé. O legado permanece. Até breve. Que Deus te abençoe, tá bom? Uma boa semana para você. Dê um abraço a quem está perto de você. Que você gere essa fome, essa sede de deixar um legado tão grande ou maior, não é?
Carregue isso todo dia, não deixe essa chama se apagar. Dê um abraço em quem está perto de você, que Deus te abençoe demais.